Eu sabe que quando falaram que era um sarau, eu falei que bom. Há muitos anos atrás eu tocava flauta, eu vou poder tocar, né, de novo. Não, não, você vai falar de esquizofrenia mesmo. Então estamos aqui. Eu entendi que são a partir das vossas perguntas, é isso que nós vamos conversar? Então estamos à disposição, absolutamente, né? Eu tenho uma pergunta aqui por escrito. No caso de esquizofrenia refratária, com má adesão ao tratamento, qual seria a melhor opção? ECT ou clozapina? Essa é uma excelente pergunta, muito boa. Porque essa envolve a questão das evidências. Eu acho assim, existe ainda um grande preconceito do uso do ECT. Eu acho que o ECT é alguma coisa que deve ser utilizada. É um tratamento muito subutilizado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é alguma coisa muito importante. Mas, em nível de evidência, a melhor coisa que nós temos é a clozapina. O que nós definimos? Em primeiro lugar, precisa definir o que é refratário. Refratário nós entendemos como um paciente que falha a pelo menos 2 tratamentos completos com antipsicóticos. O que eu vejo no meu consultório não é isso. O que nós vemos lá no Instituto de Psiquiatria não é isso. São pacientes que falham a vários antipsicóticos. Geralmente você encontra pacientes que já experimentaram pelo menos 2, 3 antipsicóticos de primeira geração. Eles já experimentaram aldol, haloperidol, clorpromazina, enfim. E também já experimentaram todos os de segunda geração, né? E muitas vezes em politerapia. Então não há evidência nenhuma de que esse tipo de tratamento funcione. Você pega estudos a longo prazo, você vê meta-análises. Foi publicada uma meta-análise que mostrou que não adianta ir adicionando vários antipsicóticos para evitar chegar na clozapina. A clozapina é seguramente o padrão ouro para o tratamento da esquizofrenia refratária, que pode começar muito mais cedo. Eu mesmo, eu não posso... Recentemente eu tive um paciente crônico que chegou lá no hospital. Eu fiz uma primeira tentativa com risperidona, não funcionou. Eu fiz uma segunda tentativa com olanzapina, não funcionou. Continuou psicótico. Claro que a terceira tentativa tem que ser clozapina. Quando é que eu vou entrar com esse ECT? Quando a clozapina não estiver falhando. Ou poderíamos dizer assim, quando você tiver uma resposta incompleta à clozapina. O que a gente considera a resposta incompleta à clozapina? Quando você não tem uma remissão dos sintomas psicóticos. Porque o sintoma, aí é que está. Aí nós talvez também devamos discutir um pouco mais o que é o conceito de remissão. O conceito de remissão em esquizofrenia é um pouco diferente do conceito de remissão em depressão, etc. Depressão, remissão é a ausência de sintomas. Em esquizofrenia, pelo menos os critérios últimos que foram publicados, não é que o sintoma vai embora completamente. O delírio não vai embora completamente, as alucinações não vão embora completamente, mas eles não impactam tanto no comportamento. O paciente ainda pode permanecer com 1 ou 2 delírios pouco estruturados, eventualmente algum tipo de alucinação, mas você percebeu que aquilo não tem impacto pelo tratamento. Então, ele remitiu. Quer dizer, o comportamento dele não é afetado por aqueles delírios, aquelas alucinações. Então, a partir daí, você considera remissão. Feito isso, você alcançou remissão com clozapina nessas condições, tudo bem. Se você não alcançou, aí sim é pensar em ECT.
Então, essa longa resposta que eu dei para essa pergunta, eu diria assim: ECT ou clozapina? Definitivamente clozapina. Se você alcançou remissão, quer dizer, se o paciente melhorou, ele está muito menos psicótico, você pode ter algum restinho de sintomas, e ele melhorou com, digamos, 300, 400, X até 900 no máximo, que é muito exagerado, de clozapina, em monoterapia. Isso é muito importante. E aí depois, então, você tem as outras alternativas quando a clozapina não funciona, que aí sim você tem ECT ou eventualmente adição de outras substâncias. Eu não sei se eu respondi a pergunta adequadamente, se ficou claro. Eu, assim, total e completo respeito pelo trabalho dos nossos pais, né? Daqueles que, avós, aqueles que, Kraepelin, Bleuler, Schneider e Jaspers, que viram isso. A grande diferença que eu vejo é nós olharmos assim, tentarmos entender como eles viam os quadros naquela época. Eles viam esses quadros em hospitais psiquiátricos, em asilos, não tinham uma visão epidemiológica como nós temos hoje em dia e não tinham tratamento. O tratamento surgiu a partir de 1950, 50 e poucos, com a introdução da clorpromazina. Essa visão do processo, uma coisa da demência precoce, etc., contrasta muito com estudos que foram feitos. Por exemplo, o estudo internacional de esquizofrenia, que durou 15 anos, foi publicado um resumo no British Journal. Eu sempre mostro esse slide, é uma pena que a gente, enfim, mandar para falar. Qual é, vocês acham, a percentagem de remissão de pacientes nesse estudo? Quantos % dos pacientes remitiram e deixaram de ter sintomas após 1, 2 episódios? Quanto vocês acham? Pois é, 65%. Nós temos uma visão muito pessimista da esquizofrenia que vem dessas observações asilares, mas isso aqui parte, vamos dizer assim, de um viés de amostra, né? Para esses lugares foram os casos mais graves. O pessoal não foi ver na população, porque quando você vai ver na população, não é assim. Então eu diria que tem um gráfico muito interessante que mostra assim: depois da introdução do tratamento para a esquizofrenia, você tem a lei dos terços. Um terço vai muito bem, um terço mais ou menos e um terço muito mal. É mais ou menos assim. Então, a introdução dos antipsicóticos melhorou, eu acho, a perspectiva dos pacientes com esquizofrenia. Existe um estudo chamado head-to-head comparison, comparação entre todos eles, mostrando, depende para quê. Quando você faz um estudo desse tipo assim, você fala, bom, mas qual é a minha medida de desfecho? O que eu quero ver? Em quê? Quer dizer, a pergunta é essa: em sintoma psicótico, em sintoma psicótico eles todos se equivalem, né? Vamos dizer, para a esquizofrenia, se você vai olhar a bula da clozapina, ela está indicada para esquizofrenia refratária. Só que nem toda esquizofrenia é refratária. Um colega disse isso para mim, né? Ele chegou e falou: você está se especializando tanto em esquizofrenia refratária? Toda esquizofrenia é refratária. Não é verdade,
Não é verdade. Esta que é a questão, essa é a grande diferença, né? Agora, é interessante, tem um trabalho muito assim, que fala assim, por que a quetiapina é melhor que a risperidona é melhor que a ziprasidona é melhor que a quetiapina é melhor que a... Entende assim? Resposta, depende do patrocínio da indústria farmacêutica que está, entendeu? Então os estudos às vezes podem ser um pouco enviesados nesse sentido, né? Essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Eu diria o seguinte, tem 4 períodos. Período pré-mórbido da esquizofrenia, do 0 aos 12 anos, mais ou menos. A menos que você pense na esquizofrenia que já começa aos 10, 12 anos. Aí é a mesma coisa que transtorno bipolar, que o pessoal já também está diagnosticando com essa idade. Não, estamos falando da evolução normal. 10, 12 anos, período pré-mórbido. 12 aos 15, 17 anos, período prodrômico. E depois o período progressivo e o período crônico. É uma coisa que a gente costuma... classificar, quem inventou isso foi o Jeffrey Lieberman, pelo menos assim, e tem sido muito aceito esse tipo de divisão. A grande questão está a seguinte, quais são as manifestações da infância? Elas são completamente inespecíficas. O que as pessoas notam é que na infância já existem mais alterações neuromotoras e alterações do desenvolvimento neuromotor e da personalidade e da cognição. Então, pacientes com mais frequência na infância demoram um pouco mais de tempo para andar ou para ficar sentado e, sobretudo, para falar. Não quer dizer que só a esquizofrenia seja panágio da esquizofrenia, seja patognomônio. Um fator muito importante é o desencadeamento por uso de drogas, que ocorre geralmente no início da adolescência. Depois entra o período prodrômico. No período prodrômico existem aqueles sintomas clássicos de isolamento social, de timidez, de dificuldades escolares, de aparecimento de sintomas do humor, que são muitas vezes confundidos com doença do humor, ou então geralmente aquele caso que acham alguma coisa está estranho, ele vai fazer psicoterapia, tal, mas não resolve e ele tem um episódio psicótico. A grande discussão que está sendo feita agora a edição do DSM-5 é se o período prodrômico entra, quer dizer que as manifestações já começam a ficar claras, o isolamento social é muito grande, as dificuldades ou de escolares ou no trabalho, então que o adolescente começa a ter, o adulto jovem, mas ele não tem ainda sintomas psicóticos. Devemos ou não tratar, entendeu? Então, o período prodrômico provavelmente deverá entrar já, não sei, não sabemos, como vamos dizer, já como uma manifestação da esquizofrenia nesse sentido. Agora, se nós quiséssemos achar realmente sintomas assim, fica muito difícil. Claro que quando surgem os sintomas psicóticos, aí todos nós fazemos o diagnóstico, não é verdade? A grande questão está nisso, é você conseguir tratar, devemos ou não tratar o período prodrômico, devemos dar antipsicóticos em baixas doses e evitar que os... Lá na Austrália, o Peter McGorry faz um trabalho magnífico nesse sentido, é um trabalho excepcional, ele procura captar jovens, não em hospitais, porque o jovem não vai no hospital, ele vai no shopping, aí tem uma salinha lá no shopping, a respeito de cuide melhor da sua vida, tal, veja bem a sua saúde, e aí ele pode conversar com esse jovem que vai lá, e ele pode, quem sabe, rastrear e encontrar coisas desse tipo, né? Nós tentamos fazer lá, o pessoal no Brasil está tentando estudar o pródromo no nosso serviço lá no Instituto de Psiquiatria. O Dr. Mário Lozan tem um programa chamado ASAS há muito tempo, mas o ASAS depende da pessoa ligar, entrar em contato. Ele não vai, é o paciente que procura, né? Na Austrália eles vão atrás, né? Essa é a diferença.
Tem o programa do Rodrigo Bressan também, que está trabalhando com essa questão de provas. Eu confesso não saber direito detalhes como ele funciona, mas que eu saiba, tem uma questão de educação das professoras também nas escolas para poder detectar os sinais iniciais, como essas alterações motoras, ou de comportamento, ou de linguagem, etc., que quem sabe a gente pode prevenir antes. Que eu saiba, não é claro em termos de evidência o que funciona. O que o pessoal, agora eu lembrei da palestra que ele fez, em abril teve o International Congress of Schizophrenia Research nos Estados Unidos, e não é remédio não, é psicoterapia. Quer dizer, a intervenção precoce é feita com psicoterapia, né? Essa é a ideia. Seguramente o haloperidol é uma medicação muito eficaz para o combate aos sintomas psicóticos, indistintamente se for ou não esquizofrenia, porque veja, a esquizofrenia é uma psicose. Psicose quer dizer uma presença de delírios, alucinações, agitação, isso é psicose. Mas nem toda psicose é esquizofrenia. Você tem psicose por drogas, você tem psicose... Antigamente o transtorno bipolar era chamada psicose maníaco-depressiva, porque quando o paciente entra numa mania, ele está, para nós, psicótico, ele está agitado. Quantos pacientes maníacos também tomam haloperidol? A pergunta que você faz é a seguinte: por que ele toma Fenergan junto? Entendeu? Por exemplo, por que é esse padrão? Provavelmente pelo seguinte, que como é uma medicação que produz muito efeito extrapiramidal, então se dá como preventivo o Fenergan para evitar o sintoma extrapiramidal. É o padrão, é isso que se faz. Agora, se você quiser saber se realmente isso é a melhor coisa, você tem que fazer um ensaio clínico. Você tem que pegar e dar, por exemplo, Aldol com Fenergan e Aldol com placebo. Nem pensar numa situação desse tipo, dar só placebo para o outro paciente, porque isso não seria... Não, o pessoal faz isso em outros países. Aqui é proibido pela Anvisa, não pela Anvisa, pela CONEP, né? Pela CONEP, por quê? Porque o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa é contra estudos com placebo, a menos que você seja uma adição, quer dizer, como isso. Ele vai tomar Aldol e vai tomar mas vai tomar um placebo. Um grupo toma Aldol e placebo e outro grupo toma Aldol e Fenergan. Aí você não deixou de medicar o paciente, aí não há nenhum problema. Então, estudos chamados add-on, né, de adição, eles são permitidos. Então, essa conduta, você só responde se isso está certo ou não se você fizer um clinical trial. Você está entendendo? O uso de antipsicótico no haloperidol é muito adequado. É muito adequado. Se só tem isso, provavelmente, porque o haloperidol é o único que existe na rede pública, não tem outro jeito. Se dá junto o Fenergan, está certo ou não, provavelmente é uma coisa empírica, nós não sabemos exatamente se funciona. Agora, tem outras coisas para dar? Tem. Tem outros medicamentos injetáveis? Tem. Você pode dar, por exemplo, ziprasidona, que é um antipsicótico de segunda geração. Aí sim, você faria um estudo comparativo, o padrão Aldol com Fenergan versus ziprasidona. Você pode dar olanzapina intramuscular, que também é outro de segunda geração. Você pode dar zuclopentixol, que é um medicamento de primeira geração, mas também você pode dar midazolam. Eu, por exemplo, prefiro dar midazolam. Quando o paciente, né? Quando o paciente meu agita, eu geralmente deixo o midazolam prescrito intramuscular. Se ele entrar num episódio psicótico, eu vou dar Aldol com Fenergan? Eu não vou dar, eu vou dar midazolam. Por quê? Porque eu vou evitar politerapia. Aí é uma outra história. Politerapia é o padrão, né?
Nós sabemos se a politerapia funciona ou não funciona? Nós não sabemos. É puramente empírico. Puramente empírico. Daí a história dessa primeira pergunta aqui. Então, os pacientes chegam tomando assim, às vezes 3 antipsicóticos. Ele toma haloperidol, ele toma risperidona e ele toma o quetiapina à noite para dormir. Gente, que sentido faz isso? Então, o problema da politerapia é um negócio muito sério, que não tem evidências que funcionam. Então, para evitar a politerapia, eu prefiro fazer isso, mas é uma coisa assim. Agora, eu não tenho prova. Só com um ensaio clínico, eu vou ter uma prova, quer dizer, comparando uma população que toma num pronto-socorro haloperidol com Fenergan e outra que só toma, por exemplo, benzodiazepínicos, midazolam, por exemplo.